Olá, eu vou fazer o workshop para você, que é o Viagem ao Mundo Cervejeiro. Todo esse conteúdo que eu estou trazendo, ele vai estar ali abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, num e-book que eu vou disponibilizar para você. Você vai entrar no link desse e-book, vai digitar o seu e-mail, vai cadastrar o e-mail e você vai conseguir baixar esse e-book. Ou seja, todas essas informações que eu estou trazendo para você aqui no workshop, no vídeo, você vai ter no e-book, tá ok? Então fica tranquilo, se você estiver acompanhando antes de imprimir ou de já ter de forma digital esse e-book, pode acompanhar tranquilo que depois você vai conseguir rever todo o conteúdo acompanhando pelo e-book, tá ok? Até mais! Então vamos fazer agora a harmonização e a degustação. Essa parte era uma parte que acho que estava todo mundo esperando aí, né? E essa realmente é uma das melhores partes da gente que a gente tem dentro do workshop. Eu vou começar apresentando para vocês alguns elementos que eu utilizo, não só eu, mas a grande maioria dos sommeliers também usam, que é justamente para fazer as avaliações dos sensoriais de cerveja. Normalmente, quando a gente vai avaliar uma cerveja, a gente tem que ter sempre em mãos, principalmente quando é mais de um estilo, tem que ter a água e um pão de sal. Por que a água e o pão de sal? Entre a degustação de uma cerveja e a outra, para a gente estar limpando o palato, limpando o paladar, para estar recebendo a outra cerveja que vai estar sendo avaliada, a gente sempre utiliza o pão. A gente come um pedacinho de pão, depois bebe um pouquinho de água, que aí isso vai limpar o nosso palato e a gente vai ficar preparado com isenção de aroma e de sabor ali para estar avaliando a próxima cerveja. E é claro que essas cervejas, elas têm que ir sendo servidas para avaliação sempre da mais fraca para a mais forte. Então a gente começa com as mais fracas, vai ali, com as que têm menos aroma, menos sabor, as que são menos complexas, né? Cervejas mais leves, e a gente vai aumentando, porque se começa, por exemplo, de uma cerveja muito forte para ir para uma cerveja mais fraca, essa avaliação vai ficar comprometida por conta da força da cerveja que você provou anteriormente. Para essa degustação e essa harmonização, eu trouxe aqui 3 queijos que são produzidos aqui na região da Serra da Mantiqueira, que são 3 queijos fantásticos, né? E esse daqui é uma mussarela nozinho, é um queijo fresco, é um queijo leve e ele é um queijo muito gostoso e muito saboroso, essa mussarela aqui. Esse aqui é um queijo, que é o queijo Minas da Mantiqueira, né, que a gente chama, que é uma nova denominação. Esse é um queijo que ele está maturado 60 dias no ambiente que ele foi produzido. Então ele pega todo aquele terroir, ele pega o ar de lá que vai fazer com que ele vai curando, maturando. Com isso, ele vai ficando com um aroma e um sabor totalmente diferenciado. Ele vai melhorando muito a condição dele, né? E é um queijo mais envelhecido que esse aqui. Esse aqui também é um queijo especial, que é um queijo da região. É um queijo Minas da Mantiqueira também. E ele é mais fresco do que esse aqui. Esse já está maturado há 60 dias, esse aqui foi tirado da forma, ficou mais ou menos uns 15 dias maturando ali, e já foi embalado já. Então nós temos aqui
3 queijos em diferente etapa, né? Um fresco, que é uma mussarela, que é mais leve, esse que está um pouco mais fresco, ele está mais macio, e esse aqui que está mais curado. Eu costumo dizer, e eu vou até começar a falar isso antes da harmonização, que a gente, para perceber essas diferenças, esses aromas, esses sabores, em todos os alimentos que a gente vai estar consumindo, para a gente começar a trabalhar a memória gustativa, olfativa e o conhecimento até de cada produto, eu costumo indicar que a gente comece a apreciar esse produto de uma forma mais aprofundada, mas sem ter a preocupação de ter o entendimento de um expert, sem ter o entendimento de um especialista. Então, o que a gente faz? Eu costumo muito fazer isso, né? Por exemplo, eu vou pegar um queijo, eu costumo perceber se esse queijo, a sensação que ele deixa na boca, ele fica mais gorduroso ou menos gorduroso, ou mais untuoso, né, como normalmente se fala, né? Mas se ele tem um caráter mais frutado, se ele tem um caráter mais picante, se ele tem se a casca dele já é uma casca mais dura, mais firme, se é um queijo mais macio. Então isso começa a despertar a gente para situações que normalmente a gente não olha. E aí a gente passa a perceber diferenciado esses alimentos, principalmente quando você tem uma vontade ou você está ali com a necessidade de começar a fazer a avaliação de algum alimento, né? Seja ele queijo, café, a mesma coisa. Você vai perceber se o café ele vai estar amargando, se ele vem com caráter frutado, você conseguir perceber se ele está com notas de frutas cítricas vermelhas. Claro que isso é sempre com tempo, com estudo, com preparo, mas tem coisa que a gente consegue perceber. Por exemplo, uma nota caramelo no café, isso fica mais fácil, principalmente quando a gente prova esse café de uma forma, por exemplo, sem açúcar, né? Sem adoçante. Então acaba que a gente começa a perceber isso. A cerveja a mesma coisa, a cachaça a mesma coisa. Então tudo que a gente for provar, a gente começa a indo por esse lado, olhando, analisando, para a gente ir percebendo melhor esses alimentos. Essa é a dica que eu deixo para vocês aí. Como eu venho falando, sempre a gente, quando vai começar uma harmonização, a gente começa sempre com uma cerveja mais leve, para não ir atrapalhando o sensorial, para a gente perceber os aromas e os sabores das próximas. Então eu vou começar de uma forma gradativa, aumentando. Eu vou servir agora uma cerveja da escola alemã, que é uma Munich Helles. E o jeito ideal de servir toda cerveja, quando a gente for servir alguém, porque assim, quem produziu a cerveja, como a gente vem falando de alimento, né, teve todo um trabalho, teve toda uma preocupação para não ter contaminação. Então, quando a gente vai servir essa cerveja, uma das coisas que não é indicado fazer é justamente encostar o gargalo da cerveja, a boca da garrafa, no copo. A gente sempre coloca ela, vai servir essa cerveja sem encostar no copo, tá? Então, eu gosto sempre de, quando eu vou fazer uma avaliação de cerveja, eu gosto sempre de servir em torno de 100 ml num copo desse, que é um copo legal para se estar fazendo uma avaliação. É um copo que é coringa, ele dá para servir vários tipos de cerveja. Então esse copo é um copo adequado para a gente estar servindo a cerveja. Então a gente pegando esse exemplar de cerveja da escola alemã, a gente já percebe aqui a cerveja, uma cerveja clara, né? Uma cerveja amarelo palha ali claro,
com uma boa formação e uma boa retenção de espuma, né? É uma cerveja que não está turva, então é uma cerveja que já aparentemente está adequada, está dentro do estilo, né? A gente primeiro vai perceber sempre o aroma. Primeiro de tudo, o aroma. É uma cerveja que traz notas claras de malte. Ela traz notas ali de frescor de lúpulo. O lúpulo ele vem com notas frutadas. É uma cerveja que está bem cheirosa, está bem equilibrada. Uma cerveja que a gente percebe as notas claras de panificação, está ali em evidência, em primeiro plano. O dulçor do malte também está bem agradável, está parecendo bastante. As notas de lúpulo, elas estão bem compostas ali, tá? Nesse momento tá com um levemente frutado, tá com amargor decrescente, ficou com um amargor bem gostoso, tá bem equilibrada essa cerveja. E aí a gente passa para fazer a harmonização. Essa harmonização a gente vai fazer de que jeito, né? A gente começa pelos queijos que não são tão imponentes, que são mais fracos, né? São queijos que são mais leves. Então e como eu falei no módulo de aromas e de sabores, o ideal é a gente sempre avaliar a cerveja junto com o alimento, né? Então a gente avalia sempre com a cerveja com o alimento. Ficou uma harmonização boa. A cerveja ela veio trazendo uma refrescância por conta das notas ali de mais salgadinhas, né? Mais por conta do sal mesmo, da mussarela, mas também por conta do leite. A cerveja ela veio trazendo um frescor e veio harmonizando isso de uma forma boa, mas ainda não ficou uma harmonização ideal. É legal estar dizendo o seguinte, eu não trouxe aqui harmonizações que fossem realmente dar certo. Então a gente está fazendo aqui um teste mesmo. Então eu trouxe os queijos, eu até conheço os queijos, já sou acostumado a usar, mas as cervejas tiveram algumas são cervejas que eu nunca harmonizei, por exemplo, com esses queijos. Então eu achei legal estar trazendo esse efeito da descoberta, para não estar trazendo uma harmonização pronta para estar apresentando aqui. Então agora a gente vai para o queijo que está mais fresco, só que o Minas da Mantiqueira, né? Essa harmonização já ficou muito mais equilibrada, porque ela trouxe o frutado da cerveja, que a gente tinha falado, aquela coisa levemente frutada, com notas frutadas também do queijo. E a fermentação do queijo também, no final, ela combinou aquela untuosidade do queijo, ela casou muito melhor do que com a mussarela nozinho, que ela ficou junto com o amargor de final que fica da cerveja. Então, no retrogosto, ela ficou, um aftertaste ficou melhor, ficou uma sensação muito mais prazerosa do que com a mussarela. Agora com esse queijo aqui, que já é o mais curado. Eu vou até pegar aqui um
como eu havia falado para vocês, né? O pão. O legal do pão com a água é que eles limpam o palato, então acaba que fica uma imparcialidade, né? Não fica mais o gosto da harmonização que você tinha feito anteriormente, né? Agora a gente vai para o queijo mais curado. Com o queijo mais curado, ela já não ficou tão adequada, porque o queijo roubou a cena. O queijo ele ficou aparecendo mais, então ele ficou uma picância muito maior do que o segundo queijo que a gente experimentou, que foi o anterior a esse. Então essa picância, ela roubou a cena no aroma e no sabor ali. Então ficou o retrogosto. Pra você ter uma ideia, eu estou com essa picância até agora, então ela sobressaiu. Também não foi uma harmonização que ficou equilibrada. A que ficou mais equilibrada foi realmente com o queijo mais fresco. Vou repetir essa daqui para a gente ver se é isso mesmo, se não foi impressão, né? Realmente ficou muito mais equilibrado por conta da picância desse queijo que não está tão maturado ser mais baixa do que o que está mais maturado. Então, no caso aqui da Helles, da escola alemã, ela harmonizou melhor com o queijo Minas, da Mantiqueira, o mais fresco. Bom, agora eu vou fazer a harmonização de uma cerveja da escola belga. É uma Saison, é um estilo que chama Saison. E nessa Saison eu adicionei acerola e morango. Então ficou uma cerveja extremamente aromática, extremamente frutada. É uma cerveja que ela é bem aromatizada. Então, servindo do jeito que eu havia mostrado, servido a primeira, sem encostar a garrafa no copo, a gente serve aqui e damos aqui uma espumadinha para ficar sempre em torno ali dos 100 ml no copo, para não chegar nem na metade, para ficar uma quantidade boa de cerveja para fazer a avaliação. Começando, né? A cerveja ela tem uma coloração amarelo-ouro ali, tá entre o ouro e o palha aqui, mas aí ela tem uma leve turbidez que é tradicional, né, das cervejas belgas, né? Uma boa formação e uma boa estabilidade da espuma. A gente vê que a espuma está bem adequada, né? Ela está com uma boa formação. Agora vamos aqui ao aroma. É uma cerveja extremamente cheirosa. Ela vem com notas de morango em primeiro plano. Frutas cítricas ali, as vermelhas, né? Tem gente que vai sentir, pode até sentir outros aromas aqui, mas devido ao lúpulo que foi utilizado também, ele acaba que aflora, né, esses outros sabores. Mas o morango está em evidência, a acerola também. No caso do aroma, o aroma do malte aqui ele nem aparece. E a gente percebe também o frescor do lúpulo. Um frutado também em segundo plano. O morango está roubando a cena, está em primeiro plano. Aí a gente vem agora para o sabor, para avaliar o sabor dela. Uma cerveja extremamente refrescante. Ela vem com uma carbonatação muito interessante, que ela vem com uma carbonatação
trazendo ali uma refrescância muito alta para a gente. No sabor, ela vem com amargor do lúpulo ali bem leve, é um amargor decrescente também, mas ela vem com as notas de morango também, trazendo esse dulçor para esse amargor que fica no retrogosto fica um gosto bem interessante ali, fica muito bom. E no caso do sabor, a acerola ela não está nem aparecendo como o aroma e o sabor da acerola. Ela não está aparecendo muito, ela está mais aparecendo por conta da acidez da acerola. Então a gente percebe por conta disso. No aroma ela está aparecendo, mas no sabor ela não está ficando tão presente. Ela está mais por conta da acidez. É uma cerveja que ficou bem interessante, ficou muito refrescante. Agora vamos avaliar ela com os queijos, né? Vamos pegar aqui primeiro a mussarela. Novamente, a mussarela, ela, por conta do sal e do gosto do leite fresco, aquela coisa do leite, ela roubou um pouco a cena, então a cerveja não apareceu. Não ficou uma harmonização equilibrada, não ficou equilibrado. Vamos para o queijo mantiqueira de Minas, mais fresco. O aftertaste que ficou, a impressão que me trouxe e o gosto que ficou é que a untuosidade do queijo, aquela gordurinha, aquele saborzinho que fica do queijo, a gordura, por conta da carbonatação e da acidez da acerola, que é uma leve acidez também, tá? Mas ficou muito interessante esse sabor e ficou muito refrescante também. Não ficou pesada e ela ficou dentro de um equilíbrio com o aroma e o sabor da cerveja, com o queijo, ficou muito equilibrado. E o frutado também que veio, o dulçor que veio aqui do morango, ele acompanhou o dulçor, o frutado do queijo também. Então ficou um aroma e um sabor bem interessante. No retrogosto também ficou muito interessante. Gostei dessa harmonização também. Até agora o segundo queijo está levando vantagem, hein? Agora nós vamos para o mais curado. Mais curado também. Como na outra harmonização, ele sobressaiu demais, ele ficou, a picância dele, junto com o sabor da gordura ali do queijo, né, da fermentação do queijo, ele roubou a cena da cerveja. Então, enquanto você está com a cerveja na boca, ele ainda equilibra. Mas depois que você bebe a cerveja, as notas ficam muito ressaltadas, muito evidentes da picância. Então, não ficou boa também essa harmonização com a saison de morango e acerola. O que ficou melhor foi o Minas da Mantiqueira, menos curado, mais fresco. Bom, agora
eu vou apresentar aqui a harmonização da escola americana. Como eu falei na história, né, das escolas lá, a escola americana, ela é uma escola que ela vem trazendo o exagero no aroma, no sabor, no amargor, né? Então essa cerveja ela não vai ser diferente. Ela é uma cerveja que ela traz intensas notas ali no lúpulo, de aroma, de sabor. Com a lata a mesma coisa, tá? Apesar da lata ter sido lavada, tudo, mas não é indicado a gente servir encostando a lata no copo, tá? Também. A gente pega, já é uma cerveja que ela vem com uma leve turbidez também, mas é uma cerveja que está com uma boa formação de espuma e uma boa retenção. Eu quero chamar a atenção aqui para essas microbolhas. Quando a gente pega uma cerveja que ela está extremamente equilibrada, que está com uma carbonatação extremamente equilibrada, que está boa, ela fica sempre com essas microbolhas, ela não fica com bolhas grandes. Porque tem umas cervejas que às vezes a gente serve e ela dá umas bolhas grandes. Quando está com essas bolhas grandes, é sinal que a carbonatação não está tão equilibrada, não está tão bem feita. Nesse caso aqui, a cerveja ela está muito bem composta, está bem equilibrada, uma espuma cremosa. A gente vê que ela está bem apresentada. Ó, como uma boa cerveja da escola americana, ela vem com notas cítricas de frutas amarelas ali, mas em evidência aqui. Ela vem com pêssego, maracujá e manga. Manga em primeiro plano, maracujá e pêssego em segundo plano. Ela vem com leve aroma ali do malte, mas ele vem com ali um misto ali com o dulçor, né, com o aroma das frutas. E o lúpulo, né? O frescor do lúpulo. Os lúpulos americanos, né, que são usados. Muito cheirosa a cerveja, bem aromática, representando bem a escola americana. No sabor, ela vem com amargor crescente, médio-alto, mas ela vem com as notas cítricas também. Ela vem com dulçor do malte e vem com um pouquinho de herbal também, talvez por conta do lúpulo, quantidade de lúpulo utilizada. Mas no geral, é uma cerveja que está representando bem a escola americana. É uma cerveja que você não precisa nem trazê-la muito próxima às narinas para você sentir o aroma dela. Está muito perfumada, muito boa essa cerveja. E aí nós vamos para a harmonização. Então a gente vai aqui pegar ela primeiro com a mussarela. A mussarela com essa cerveja já ficou, não ficou perfeita, mas ficou um pouco melhor, por conta do amargor. Então, o sal do queijo, junto com o gosto, né, o frescor do queijo, ele deu uma quebrada também no amargor da cerveja, que acaba que não é uma harmonização ideal, mas ficou mais agradável do que com as outras que a gente fez. A mussarela ficou mais agradável. Agora nós vamos com o Minas da Mantiqueira, o mais fresco.
A picância do queijo mais fresco, por conta da alta lupulagem da cerveja, ela sobressaiu um pouco, mas ficou muito equilibrado. Ficou muito equilibrada essa harmonização. Gostei muito também. E o frutado do queijo, junto com a untuosidade, ele parece que deu uma cremosidade para a cerveja. Ela ficou mais cremosa. Então, no retrogosto, ficou um gosto ali mais equilibrado do que quando foi com tanto a cerveja sozinha, quando foi com a mussarela. Agora eu vou fazer com o mais picante, que é o mais curado. Ficou muito mais equilibrado, justamente por conta da força desse exemplar, dessa cerveja americana, que ela vem mais alcoólica. Então, essa dosagem maior de álcool, ela trouxe um equilíbrio para essa picância. O amargor, no retrogosto também, no aftertaste ali, ele equilibrou. Então, acabou que ele incorporou, deu uma impressão de cremosidade. Ficou muito boa a harmonização com o queijo mais curado também, o Minas da Mantiqueira. Ficou muito bom. Então, é a primeira que a gente acerta com ele, que as outras ele estava roubando a cena. Nessa harmonização ele ficou em equilíbrio. Ficaram muito boas as duas harmonizações com os dois queijos. Em especial, eu gostei mais da harmonização com o queijo mais curado. Agora nós vamos para a escola inglesa. Confesso que esse estilo de cerveja é um estilo que me atrai muito, eu gosto muito, que essa é uma stout, porém é uma stout envelhecida com um chip de carvalho francês, e ela foi envelhecida durante 60 dias nesse chip de carvalho, então ficou uma cerveja diferente, ela ficou uma cerveja mais encorpada, ficou uma cerveja mais alcoólica, com uma carbonatação adequada. É uma cerveja escura, ela vem com uma boa formação de espuma e uma boa retenção de espuma, né? Por ser um estilo inglês. Tanto é que a gente não está mexendo e ela está esse tempo todo, ela começa a baixar, mas ao passo que a gente começa a mexer na cerveja, ela começa a carbonatar, espumar novamente, né? É uma cerveja que vem em primeiro plano com notas de cacau, chocolate, vem com os traços ali do carvalho francês. Aliás, esse é um tipo de assunto que eu vou até fazer uma observação, que dentro da história da memória gustativa, por exemplo, tem várias cervejas que são envelhecidas com madeira, né? Então, para a gente saber que madeira que é, a gente tem que ter essa noção. Então, a gente tem que saber qual que é o aroma ali do carvalho francês, da amburana, enfim, a gente tem que conhecer também esses aromas, esses sabores para estar percebendo aqui, que senão a gente não consegue saber que aroma que é, né? Mas
ele traz também, em segundo plano, assim bem sutil, notas de frutas secas escuras, como ameixa, por exemplo. É uma cerveja bem complexa, com aromas e sabores bem legais. E vale ressaltar aqui também que essa vai ser, acho que, a única que vai dar para fazer isso. Toda cerveja que ela é muito alcoólica, né? Quando a gente passa ela ao longo do copo, ela fica com essas rendas, a gente chama de lacing, ou rendas mesmo, né? Que mostra que a cerveja ela é mais alcoólica. Então, a espuma, ela gruda na parede do copo, né? Então, uma cerveja extremamente interessante, porque ela vem com notas de café, toffee, caramelo, do malte torrado, traz a ameixa escura, seca, e traz também as notas do chip de carvalho francês, do carvalho francês. Ficou uma cerveja extremamente interessante. Vamos ver como ela vai ficar agora. Com a impressão dela, é um espetáculo. Fica no retrogosto um gosto encorpado, um amargor decrescente, mas fica um gosto ali de cacau e café de tosta, assim, torra. É bem interessante, ficou muito interessante essa cerveja. Vamos ver como ela vai ficar agora? De todas as harmonizações que passaram, que a mussarela não ficou muito adequada. Com essa aqui ela deu uma valorizada no aroma e do sabor. Gostei muito do aroma, do gosto que ficou também ali, o retrogosto. Ficou muito bom. Ressaltando que a mussarela está totalmente fresca, ela não está temperada. Então, não tem nenhuma intervenção de sabor. Está só o sabor da mussarela pura mesmo. Nenhum queijo está temperado também, tá? Quando eu falo de picância, sempre que eu me referi a isso, não tem nem azeite, nada. É tudo do queijo mesmo, tá? Então, agora a gente vai com ele, com o Minas da Mantiqueira, mais fresco. De todas que veio fazendo também, até por conta do corpo da cerveja, por conta de ser uma cerveja que ela vem mais alcoólica, que vem com notas mais caramelo, né? Toffee. Mas foi o melhor resultado que eu percebi do queijo, desse queijo com a cerveja. Foi o melhor também que teve até agora. Então, no caso com essa aqui, harmonizou os dois, sendo que a mussarela um pouco menos, não ficou 100%, né? Mas essa harmonização agora, se eu fosse classificar, eu daria aí uns 80%. Faltou 20% para chegar num equilíbrio total, né? Eu vou pegar esse aqui agora mais picante, com a casquinha mais curada, para a gente ver como que vai ficar.
Essa harmonização que a gente acabou de fazer com o queijo mais curado ficou muito melhor do que com a harmonização que a gente fez com a da escola americana, né, que era uma IPA. A cerveja que foi servida era uma IPA. E ficou melhor. Também não ficou 100%, devido à grande picância. Talvez para quebrar isso tinha que ter algum outro acompanhamento para estar melhorando, mas ficou boa também, tá? E ressaltando, o lacing agora ele começa a aparecer um pouco mais, que a cerveja começa a esquentar um pouquinho mais. E, como eu disse, essa stout envelhecida com chip de carvalho ficou muito boa, um espetáculo. As harmonizações, elas finalizam aqui. Eu quero ressaltar que qualquer dúvida, qualquer informação sobre, qualquer questionamento, eu estou à disposição para estar respondendo. A gente vai estar colocando as mídias sociais no vídeo, né, na tela, para vocês estarem pegando de uma forma melhor, mas caso alguém queira fazer contato, @Ricardo Naif no Instagram e Cerveja com Ricardo Naif no YouTube, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não é um curso, porque é uma coisa muito breve, foi muito rápida. É um workshop e esse workshop eu apresento ele ao vivo também. Então, qualquer dúvida é só fazer contato. Eu agradeço aqui, quero finalizar agradecendo a Secult, que é a Secretaria de Cultura do Estado de Minas. Quero agradecer ao Governo Federal por essa parceria também, né, por esse apoio. E muito obrigado pela atenção de vocês que acompanharam os vídeos aí. E eu gostaria que esse material, que esse conteúdo ajudasse vocês a estarem entendendo, compreendendo, percebendo melhor as cervejas artesanais. Tá ok? Meu nome é Ricardo Naif e até o próximo vídeo. Valeu! Olá! Se você gostou do conteúdo e quer saber mais sobre cerveja, entre em contato, faça a inscrição do seu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato no Instagram, @Ricardo Naif. Eu estou lá para tirar qualquer dúvida que você tiver.